boa tarde, meus alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Bruno Gama, sou professor da classe de jovens da Igreja Presbiteriana de Montanha e hoje, dia 21 de março de 2020, eu preparei essa aula para os meus alunos e estaremos compartilhando esse material de Escola Bíblica Dominical online a partir de agora, em razão das determinações das autoridades para que nós permaneçamos em nossas casas até que se possa superar essa pandemia que envolve o vírus coronavírus. Nós teremos uma série de aulas que serão postadas no nosso grupo. São videoaulas curtas, de duração em média de 10 minutos, abordando temas que dizem respeito ao estudo que nós estamos fazendo sobre cosmovisão cristã. E, acompanhado do vídeo, nós estaremos também postando motivos de oração, avaliação de conhecimento e aplicação pessoal. E nós estaremos, no dia de hoje, trabalhando o tema A Peste e o Testemunho Cristão. E essa é a primeira aula de uma série de 4 aulas a respeito do tema. A peste e o testemunho cristão. Quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós verificamos que o Senhor, nosso Deus, ele utiliza 3 flagelos para advertir, corrigir e castigar o povo. O primeiro deles é a peste. A peste, em uma linguagem mais contemporânea, pode ser tida como sinônimo de doença. Como o próprio nome já diz, uma doença grave, uma doença infecciosa, uma doença que causa dor, angústia. O segundo flagelo de Deus, que Deus utiliza como instrumento da sua justiça, é a fome. E o terceiro instrumento da sua justiça, o terceiro flagelo, que é registrado na palavra de Deus, é a espada, que em termos também contemporâneos, nós podemos traduzir por guerra, ou por violência, ou por dominação física. E como eu falei, esses 3 flagelos tanto servem para advertência, quanto para correção e também para castigo. A Bíblia faz referência pelo menos em 50 passagens diferentes a respeito da palavra peste, que pode ser traduzida por doença, doença grave, doença aflitiva. E esses 3 flagelos, ou 3 instrumentos da justiça de Deus, servem para advertência. Ou seja, a partir do momento que o povo, em uma determinada geração, ou se não todo o povo, se não toda uma geração, pelo menos aqueles que estão sendo desobedientes, precisam de uma advertência, precisam de um comunicado da parte de Deus, de que eles necessitam corrigir o rumo das suas vidas. O Senhor manda esses 3 flagelos, instrumentos da sua justiça. Também, num caso mais grave, quando o povo ultrapassa já certos limites que Deus considera intolerável, o Senhor manda os seus flagelos, a peste, a fome e a espada, como instrumento de correção. E, finalmente, quando o povo ultrapassa certos limites que são inadmissíveis, o Senhor manda os seus flagelos como forma de castigo. É assim que nós podemos observar na palavra de Deus.
Quando nós, por exemplo, pensamos na história da libertação do povo de Deus do Egito, nós lembramos que Deus mandou pragas como advertência a Faraó para que deixasse o povo partir. E a partir do momento que o coração de Faraó foi se endurecendo, por obra da sua própria arrogância, mas também por vontade de Deus, como está registrado na palavra de Deus, o Senhor passa da advertência para o castigo. E aí a última praga, nós lembramos que é uma praga horrenda, a morte dos primogênitos. Mas, na palavra de Deus, eu queria destacar um texto específico que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 17 ao 19, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Então Deus enviando os seus 3 flagelos, a espada, que é a violência, a guerra, a fome e a peste, que é a doença, de uma forma tão forte e tão determinante que aqueles que fossem afligidos por esses 3 instrumentos da justiça de Deus seriam comparados a figos ruins, de tão ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado. Porque, agora o motivo da utilização por Deus dos seus instrumentos de justiça. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas. Mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Então, Deus utiliza esses 3 flagelos no contexto de Jeremias, para punir um povo que não deu ouvido às suas palavras. E aí nós lembramos que na sequência da história bíblica, o povo é levado cativo à Babilônia, então nós vemos a guerra, nós vemos a espada, o povo é oprimido na Babilônia. E o povo que não foi levado para a Babilônia, que ficou para trás, porque nem todos foram levados para a Babilônia, sofreu, como está registrado na palavra de Deus, com fome e com doenças. Porém, nós queremos destacar que aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são obedientes à sua palavra, estão protegidos pelo Senhor contra todo o mal. Assim diz o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, aqueles que se escondem debaixo das asas de Deus, aqueles que habitam na casa do Senhor, aqueles que estão próximos de Deus e têm o Senhor como Pai. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, armadilhas humanas ou armadilhas que venham da natureza, como a peste, como a doença perniciosa, que é uma doença que nos ataca quando nós não estamos preparados. O Senhor será o nosso refúgio. E olha bem o que Deus diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Uma galinha que coloca suas asas sobre os seus pintinhos, nós podemos nos abrigar debaixo das asas do Senhor.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então aquele que se abriga no Senhor não deve temer, não se assustará com a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente